Glória a Deus. Em Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, nós temos um versículo que ele é conhecido por todos, homens e mulheres de Deus, e conhecido pelos falsos religiões, por todos. Ele é muito conhecido. São dois versículos que ele é muito conhecido. João 3, 32. Esse versículo foi um marco dentro das instituições evangélicas hoje. Foi um marco ele. Conhecerei a verdade vos libertará. Foi um versículo que de 2020, 2021 até 2022, foi usado pelos políticos, né, dentro das instituições evangélicas aqui no Brasil, né? E outro versículo que usaram muito foi esse aqui, de 6:12 do livro de Efésios. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, potestades e príncipes dominadores no lugar celestial. Pronto, esse versículo aqui foi usado por todo tipo de político, usou. Foi. Agora, aqui no meu país, aqui no Brasil, houve uma campanha política que esse versículo foi usado muito. Tanto dentro das instituições evangélicas, como fora, nos palanques usava esse versículo, né? Usava esses versículos como suporte político aqui numa campanha que houve aqui no país, na nação brasileira, de 2022. Nós estamos numa luta espiritual. Não é? As pessoas não têm, olha, o ser humano, ele não tem limite. Não tem. Se Jesus não tivesse ido àquela cruz, morrer por nós, meu irmão, o que seria de nós, hein? O que seria de nós? Então, esses homens e mulheres usavam esses versículos como campanha. Isso era abertamente. E outros versículos para demonizar os seus adversários, os seus opositores. Os pastores usavam isso. Então a gente está lutando, não é contra o sangue nem carne, contra a pessoa, mas contra os demônios. Ele fazia um paralelo aqui no Brasil, meus irmãos que estão me acompanhando agora, que um lado era o lado do bem, era o lado de Deus. Repare, foi o que eles chegaram a fazer. Agora, recente, em 2022, isso aconteceu no Brasil, na nação brasileira. Um lado do bem, o lado de Deus. Agora havia outro lado do mal, de Satanás. É o que eles diziam. Foi o que eles pregaram. E, meu irmão, e nesse período de 2022, na nação brasileira, foi um dos maiores escândalos já visto no meio evangélico. Acho que não vai ter outro igual. Só se vai empatar. Não. O tempo dirá. Foi demonizando toda a classe de pessoas que não era o primeiro, era o segundo. Esse povo era demonizado. 60 milhões de pessoas que elegeu o segundo foi demonizado. Foi do diabo. Foi o que eles disseram.
Foi o que o primeiro disse. Quem disse isso foram os pastores. Alguns pastores que se deixou se levar por esse tipo de agressão, por falta de amor às pessoas. Nós vimos aqui no país chamado Brasil. Foram divididos, fizeram de uma política, eles inverteram a política num ringue. E por pouco o país não trouxe consequências maiores. Por pouco. Pastores que diziam assim: quem não é do primeiro, é do segundo, não é digno de tomar a ceia do Senhor. Falava isso abertamente. Outros falavam assim: todos que votou no segundo é do diabo. Mas ele falava isso. Isso aconteceu, meu irmão, está me acompanhando agora, em 2022, numa campanha eleitoral no Brasil. Então, vocês hoje, tomem cuidado, que eles vão aparecer novamente aí. Talvez esteja acontecendo agora. Você está ouvindo esse áudio. Não misture as coisas do Senhor Jesus, jovem. Você que se converteu a Jesus Cristo. Não se envolva nisso, porque não é bom para você. Deixe os políticos com os políticos e deixe o servo de Deus com o servo de Deus. Então, temos que lutar contra as potestades. Aqui está falando é que a igreja verdadeira, homens e mulheres de Deus, você novo convertido que quer ser um homem de Deus, lutar contra espíritos dominador que perturba a mente de autoridades em exercício. E também esses espíritos, ele bloqueia as mentes de toda a humanidade, independente que seja do primeiro ou do segundo, para que ele não entenda o evangelho de Jesus Cristo, é isso. Mas usavam esse versículo para demonizar o seu adversário, não só o seu adversário, mas também pessoas que entendiam a não votar no primeiro. Era o suficiente de você agora ser demonizado por esses pastores aí. A quantidade de profecias mentirosas, algumas delas criminosas. Irmão. Algumas delas foram criminosas. Que eu não sei como é que alguns homens evangélicos estão nas redes sociais ainda e a sua autoridade não toma providência. Eu não consigo entender isto. É porque ele sabe que amanhã vai precisar dele de novo para entrar no outro lado. É assim que a coisa funciona. Porque o que alguns desses homens fizeram em 2022 no Brasil, vocês estão me ouvindo, não deixe que isso aconteça na sua nação, não. Não fique do lado deles, não. Fique do lado do evangelho. Porque é muito mal você dizendo de Deus
e levantar falso testemunho de uma pessoa, poxa, só porque é seu adversário político. Não poupar nem a esposa da pessoa que faleceu. É demais. Baseado nisso, eu comecei agora a ver procurar saber mais como é a vida dos parlamentares evangélicos. A lei que ele aprovou, a lei que ele foi contra. Até agora está sendo decepção. Até agora, o que eu comecei a ver é decepção total. Tudo que eu encontrei até agora, de alguns deles, tudo que eu encontrei dele foi contra o povo. Não teve uma medida dele, do que eu estou pesquisando, que foi o lado do povo. Pelo contrário, tudo contra. Eu vou agora procurar vou procurar pesquisar um a um, para ver se é isso que eles dizem quando eles estão pregando, dizendo que é de Deus, que a paz de Deus e a doce consolação do Espírito Santo e esteja com a igreja diz amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe.